Olá, aluno. Eu sou o professor Daniel Palheta, do IFPA. Vamos dar continuidade no nosso curso de Física 1. Já fizemos uma introdução, falamos de maneira geral da mecânica clássica, e na aula 1 foi a aula sobre vetores. Vamos ver uma aplicação agora, um pouco mais de vetores. Muito bem. Essa aula de hoje, ela tem como especificidade uma aula para a gente falar de posição, velocidade e aceleração. Como é que essas grandezas variam com o tempo? Trata-se da cinemática. Então, cinemática é o estudo da posição, da velocidade e aceleração de uma partícula variando com o tempo, ou seja, o estudo do movimento. Vamos lá. Vetor posição é o vetor que localiza a partícula, né? Ele é dado um vetor R de t, ou seja, ele vai poder variar com o tempo, né, para dar a ideia de movimento. É dado por xi mais yj mais ek, ou seja, eu estou trabalhando aí num sistema tridimensional, em coordenadas retangulares. Xi mais yj mais ek é o vetor posição. Uma observação importante é que tanto esse x como esse y como esse z, eles podem aí estar variando com o tempo, tá? É por isso que o R varia, depende do tempo. Muito bem, podemos representar graficamente o referido vetor. Então está aqui o sistema de coordenadas retangulares que nós já havíamos visto lá no estudo de vetores, tridimensional, né? X, Y, Z. E aqui, olha, eu estou localizando a partícula no instante t0, ou seja, no instante inicial. Nesse caso, a posição dela vai ser R0, que a gente chama de posição inicial. E aí, vamos fazer a partícula se movimentar. No instante t1, a posição R1. No instante t2, a posição R2. E, finalmente, no instante t3, a posição é R3. Tá legal? Então, vejo aí indicando aí a trajetória da partícula em movimento. Tá vendo? Então, vocês estão observando aqui a trajetória da partícula. É essa linha tracejada. Então, isso é o vetor posição. No sistema internacional, esse XYZ é dado em metros e no sistema CGS em centímetros, tá? Só lembrando aí a questão das unidades, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos estudar o vetor deslocamento, né? Vimos no slide anterior que a partícula entra em movimento. Então, no caso, para t igual a zero, é o R0 que nós falamos ainda agora, ou também o R de T0, que é dado por x0i mais y0j mais z0k. Ou seja, x0, y0 e z0 são as coordenadas no instante inicial. O vetor posição final vai ser dado, olha, está aqui ele aparecendo aí, ó. Vetor posição final vai ser o R de t igual a xi mais yj mais zk. Vejam, então esse aí é o vetor que localiza a partícula no instante t. E o vetor deslocamento, obviamente, que é aquele que vai indicar o movimento da partícula desde sua posição R0 até a sua posição R. Percebe aí que nós podemos aplicar aquela regra da linha poligonal. Olha aí, o vetor R é a soma de R0 com ΔR. Esse delta quer dizer deslocamento, ok? O ΔR quer dizer deslocamento. Então, se eu tirar aí o valor de ΔR, olha como é que vai ficar. Então, ΔR é R menos R0. Ok? Muito bem. Se eu substituir agora aí o R de t e o R0, nós vamos chegar nesta expressão, que o ΔR é ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK, onde o ΔX é o deslocamento ao longo do eixo X, que nós chamamos de
x menos x0, ou seja, a posição final menos a posição inicial ao longo do eixo x. E o ΔY ao longo do eixo y e o ΔZ ao longo do eixo z, ok? Então está aí o nosso vetor deslocamento, que é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Vamos ver um exemplo aqui, para poder entender melhor. Uma partícula inicialmente na posição R1 igual a 2i mais 3j no SI, se desloca para a posição R2, 4K no SI. Determine o vetor deslocamento, bem como seu módulo. Bom, lembrando aí que, nesse caso, já que as coordenadas têm seus módulos medidos no SI, essa unidade é o metro. Então, é, portanto, ali o 2 são 2 metros, o 3 são 3 metros, o 4, já no R2, são 4 metros. Então, só para a gente entender melhor isso, essa geometria aí, né? Então, está aqui, ó, o nosso sistema de coordenadas retangulares. Como eu estou trabalhando no sistema internacional, tanto o x como o y como o z são dados em metro, tá bom? Muito bem, aí eu tenho o vetor R1. Reparem que o vetor R1 ele está no plano XY, ou seja, está nesse plano aí de baixo, plano XY. Notem que o R1, ao longo do eixo X, a sua componente tem módulo igual a 2 metros. E ao longo do eixo Y, a sua componente tem módulo igual a 3 metros. Agora vamos para o R2, que é a posição final, né? Se ele vai de R1 para a posição R2, a posição R1 é a posição inicial e a posição R2 é a posição final. Percebe aí, né? No caso aí o R2 tem somente coordenada diferente de zero ao longo do eixo Z, ok? Então, esse módulo vale 4 metros, está indicado aí. Então, está aí os dois vetores, olha, o R1, de onde a partícula, né, é a posição inicial, onde eu começo a contar o tempo, né, que é o T0, ok? E o R2 é quando eu termino de contar o tempo, que é o T. E o vetor que vai exatamente da posição R1 para a posição R2 é o ΔR. Estão entendendo aí? Muito bem. Então, analiticamente, né, fazendo a continha aí, o ΔR quem é? R2 menos R1. Já vimos isso no slide passado. O R2 é 4K chapéu, menos, como eu falei. Lembrem-se, olha, é sempre bom colocar aqui o parêntese, porque aí você pode necessitar fazer jogo de sinal. Então, vai ficar 4K menos 2i menos 3j, ou o ΔR é menos 2i menos 3j mais 4K, no sistema internacional. O módulo, a gente já sabe também como é que acha o módulo, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o ΔR é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lembrando que o menos 2 e o menos 3, como eu vou elevar ao quadrado, o resultado é positivo. Então, vai ficar aí logo de antemão 4 mais 9, que dá 13, né? Com mais 16, que vai dar 39. Opa! E existe um erro aqui. Vamos ver aqui de novo. Então, 4 com mais 9 dá 13, né? 4 mais 9 dá 13. Com mais 16, 29. Então, raiz quadrada de 29 é aproximadamente 5,4
metros. Então, percebe aqui, ó, eu tenho o vetor de deslocamento. Repara, o vetor de deslocamento ele é dado em função, né, dos eixos coordenados x, y, z. Né? E tem um módulo que eu apliquei o teorema de Pitágoras. Ok? Muito bem. O segundo conceito é o conceito de velocidade. E para a gente poder estabelecer esse conceito de velocidade, nós temos que entender primeiro o que seria, gente, a velocidade média e, posteriormente, a velocidade instantânea. O vetor velocidade média, né, você já deve ter ouvido essa definição várias vezes, ter visto essa definição várias vezes, né? O que é a velocidade média? O espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Então, é a mesma expressão. Só que aqui nós estamos trabalhando utilizando a ideia vetorial. Então, o vetor velocidade média é o vetor deslocamento, ΔR, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. O ΔT, intervalo de tempo, é T menos T0. Um pouco ruim da minha garganta. Mas vamos lá. Então, esse é o intervalo de tempo. Se voltarmos ao exemplo anterior, está lembrado do exemplo anterior? Sabendo que o deslocamento da partícula ocorreu em 2 segundos, a informação que eu tenho agora, nesse exemplo, né? Podemos calcular a velocidade média para este intervalo de tempo, bem como seu módulo, fazendo. Então, olha lá, nós vimos que o ΔR deu menos 2i menos 3j mais 4k. E o intervalo de tempo é de 2 segundos. Então, para eu calcular a velocidade média, basta dividir o deslocamento ou o vetor de deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, aqui vamos obter a velocidade média. Menos i menos 1,5j mais 2k. No sistema internacional, ou seja, esse 1 que está na frente do i aí, né? É menos 1, mas eu vou só trabalhar o módulo dele. 1 é dado em metro por segundo, bem como o 1,5 e o 2 também. Muito bem. Ele está pedindo o módulo. O módulo, sim, né? O módulo era aplicar o teorema de Pitágoras. Mas vejam que eu já tenho o módulo do exemplo passado. O módulo do exemplo passado deu o ΔR, módulo 5,4, dividido aí por ΔT, que vale 2. Então, nós temos aproximadamente o módulo dessa velocidade de 2,7 metros por segundo. Você pode fazer esse teste aplicando aqui nessa equação do vetor velocidade, tá? Aplicando lá o teorema de Pitágoras. Ok? Muito bem. Velocidade instantânea. Agora sim, desculpa, uma observação importante. A velocidade média não dá informação do que ocorre durante o movimento. Ou seja, você vai daqui para uma cidade, né, um exemplo, daqui de Belém para a cidade de Castanhal. Então, o que interessa para a velocidade média é a posição de onde você saiu, a posição aonde você chegou e dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, o que aconteceu durante essa viagem, a velocidade média não te dá essa informação. A velocidade que vai te dar essa informação é a velocidade em cada instante, que a gente chama de velocidade instantânea. Seria aquela, por exemplo, que é medida, tá, no intervalo de tempo muito pequeno. Por exemplo, no caso do carro, a velocidade instantânea é aquela medida no velocímetro lá. Aquela é a velocidade instantânea. Então, vamos ver aqui. Por isso, a velocidade instantânea, já que o intervalo de tempo é muito pequeno, mas não pode ser zero, eu vou usar uma ferramenta do cálculo chamado de limite. O limite, nesse caso, de ΔR sobre ΔT, que é da velocidade média, quando ΔT tende para zero, ou seja, quando esse intervalo de tempo é muito pequeno. Isso vai se transformar no que nós chamamos de derivada. Então, esse dr dt aí
É a derivada da posição em relação ao tempo, tá? Derivada da posição em relação ao tempo. A gente vai ver como é que a gente faz essa derivada, tá? Uma observação importante, não é dr dividido por dt, tá bom? Porque isso aí é um operador. Como eu estava trabalhando com limite lá em cima, o limite é um operador. Então, a derivada que vem lá do limite também vai ser um operador, ou seja, eu estou derivando a posição em relação ao tempo, ok? A velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Vamos entender o que é essa derivada. Olha, aqui eu tenho um deslocamento relativamente grande, que corresponde a um intervalo de tempo relativamente grande. Se eu começar a diminuir esse deslocamento, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma reta secante, né, na trajetória, nós vimos indo agora, e aqui eu vou ter uma reta tangente à trajetória. Então, essa reta tangente é a derivada. Vamos ver como é que a gente faz uma derivada que a mais simples, no meu modo de entender, é a derivada de um polinômio. Como a derivada da soma é igual à soma das derivadas, isso é uma propriedade da derivada, repetindo, a derivada da soma é igual à soma das derivadas, é uma propriedade da derivada, eu posso simplesmente estudar uma e as outras vão se repetir. Aí eu vou mostrar a regrinha para vocês, como é que faz aqui. Determine, letra A função da velocidade. Então, eu tenho aqui agora, ó, a posição R variando com o tempo, porque vocês estão vendo que o tempo aqui está passando, tá? Aqui nessa primeira parcela não tem tempo, ou seja, isso significa dizer que essa posição ao longo da direção x não vai variar. Se ela não varia, eu não vou ter velocidade ao longo da posição x. Então, essa velocidade, essa derivada aqui, que é a velocidade, vai ser zero. Muito bem, já os outros dois que têm tempo, vai variar ao longo do y e do z, tá bom? Muito bem, vamos ver como é que faz para achar essa função da velocidade. E depois, olha só, isso aí é um problema importantíssimo, que é o problema lá da mecânica clássica. Depois que eu achar a função da velocidade, como eu tenho a função da posição, que é essa, eu posso achar o valor numérico, olha, tanto da posição quanto da velocidade. E depois eu posso achar a velocidade média, tá? Aplicando lá a equação da velocidade média, só que a velocidade média é entre 0 e 2 segundos. A velocidade instantânea é no instante 2 segundos. Então, tem diferença? Tem. Vamos ver. Então, vamos lá. A velocidade é dada por... A gente vai usar essa regrinha, olha. dx dt é a derivada do x em relação ao tempo. Digamos que esse x seja dado por essa função que está bem aqui, ó. A, que eu esqueci de dizer aqui, mas é uma constante, t, que é a variável, que é o tempo, e n é o expoente do tempo. Tá? Então, a derivada de at elevado a n em relação ao tempo é... Esse n, ele vai cair aqui, como costumamos dizer, né? Vai multiplicar o a. Então, se o a for 2 e o n for 5, 5 vezes 2, 10. Simples assim. Vamos para esse aqui, ó. Aqui o n vale 2 e o a vale 2. Esse 2 vai cair, 2 vezes 2 dá 4. E como é que fica o novo expoente? Olha o novo expoente aqui. Fica n menos 1. Então, vamos lá. Nesse mesmo exemplo aqui. Cai o 2. 2 vezes 2 dá 4. T elevado a 2 menos 1 vai dar t elevado a 1, que é o próprio t. Aí você pode perguntar, para essa primeira parcela aqui, vai dar certo? Vai. Porque aqui o t está elevado a 0. Porque não tem t? Tem. O t está elevado a 0.
nós sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Então está aqui o t elevado a zero. Quando o zero cair para multiplicar, ele vai zerar tudo. Ou seja, como esse termo aqui é um termo constante, tá? A derivada de uma constante vale zero. Não esqueça disso, tá bom? Esse aqui vai ficar 4t e esse aqui vai... Qual é o número que tem aqui na frente? Que seria o a. 1, né? 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então vai dar 3t ao quadrado. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. A derivada de 5i é zero. Por quê? O i, o j e o k são constantes. Então não vai mudar, eles vão estar sempre naquele sentido lá. O i ao longo do eixo x é unitário, o j é unitário ao longo do eixo y e o k unitário ao longo do eixo z. Então são constantes, tá bom? Então vamos lá, a derivada desse termo aqui é zero, desse segundo termo vai dar 4t j chapéu, mais esse terceiro termo vai dar 3t ao quadrado k chapéu. Muito bem, achamos aí o vetor velocidade, tá? Aí a gente vai precisar, agora no item B, né, determinar tanto a posição quanto a velocidade no instante 2 segundos. A posição está aqui, ó. O R de 2 vai ficar como? 2. Vai ficar, tem T lá no R? Não, né? Vai ficar o próprio 5i. Mas, bem aqui tem o T. T, 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, 8. Tá? 2 ao cubo também dá 8. Então, está aí o R de 2. E o V de 2 está bem aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8J, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12K. Então, nós temos aí, né, tanto que é a letra B, tá? Que está um pouco aqui afastada, mas é a letra B, que é a posição e a velocidade no instante t igual a 2 segundos. O problema não acabou, porque ainda está pedindo na letra C a velocidade média entre os instantes 0 e 2 segundos. A velocidade média, olha, a velocidade média não é o ΔR dividido por ΔT? O ΔR vai ser o R de 2 menos o R de 0. Se eu fizer o R de 2, vai ficar 5i mais 8j mais 8k. E se eu fizer o R de 0, o R de 0 vai zerar tanto a segunda quanto a terceira parcela. Só que não vai zerar é o 5i. Então, menos 5i. O intervalo de tempo é 2 menos 0, ou seja, 2. Então, dividindo aí, nós conseguimos obter a velocidade média. Então, se nós pudermos comparar lá com a velocidade instantânea, que é 8J mais 12K chapéu no SI, a velocidade média tem um valor totalmente diferente, 4J mais 4K, para você entender que são conceitos distintos, tá bom? Muito bem, no sistema internacional. Uma observação muito importante. Nós vimos, e eu falei isso lá na definição da velocidade instantânea, que a velocidade, o ΔR, ele vai sair de uma secante com respeito à trajetória e vai passar a ser uma tangente. Então está aqui a observação. Pela definição de velocidade instantânea, que é a derivada, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória no ponto considerado. Essa figura aqui, ó, tem uma trajetória qualquer e a partícula em 4 pontos dessa trajetória. Então está aqui, ó. No ponto 1, a velocidade vai ser v1, tangente à trajetória, olha aí. No ponto 2, a velocidade vai ser v2, tangente à trajetória lá no ponto 2. No ponto 3, a velocidade v3, tangente à trajetória no ponto 3.
finalmente aí a velocidade, né, V4 no ponto 4. É importante, gente, saber que a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória no ponto, tá bom? Sim, então vamos dar agora continuidade e falar de aceleração. Da mesma forma como nós fizemos para a velocidade, para a gente falar de aceleração, nós temos que primeiro falar da aceleração média e depois falar da aceleração instantânea. O que é a aceleração? A aceleração é a grandeza que vai medir a variação de velocidade. Repetindo, a aceleração é a grandeza física que vai medir a variação da velocidade. Ela vai nos dizer como é que a velocidade do móvel está variando, no caso, num certo intervalo de tempo. Então vamos para a aceleração média. É obtida da variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Então vamos ver aqui. Observa que a partícula, olha, ela está num sistema de se movimentando num sistema de coordenadas retangulares, tá bom? Então, no instante t0, a velocidade é v0. No instante t, a velocidade é v. De t0 a t, nós temos o intervalo ΔT, que é o instante final menos o instante inicial. Vejam também, observem aquilo que a gente falou no slide anterior. A velocidade é sempre tangente à trajetória no ponto considerado. Tá bom? Vamos agora fazer uma análise do que seria, gente, a variação da velocidade. Então, da mesma forma que nós vimos ainda agora, né, para as posições iniciais, para a posição inicial e para a posição final, vimos que da posição final até a posição inicial, nós temos o deslocamento. Então, aqui, ó, da mesma forma, da velocidade inicial V0 para a velocidade V, nós temos aqui o que chamamos de variação da velocidade. Então, a gente pode concluir aqui direto, né, daqui, que a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, daquela análise lá da linha poligonal. A mesma coisa que nós fizemos lá para o deslocamento, tá bom? Muito bem, então ΔV, repetindo, é V menos V0. Tá? Quem seria a aceleração média, então? Olha, então a aceleração média é a variação da velocidade no intervalo de tempo ΔT, tá? Ou seja, eu determino a aceleração média dividindo a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Muito bem. Aí nós podemos agora estender esse vetor ΔV. Quem seria o vetor ΔV? ΔX, ΔVXI mais ΔVYJ mais ΔVZK, ou seja, a variação da velocidade ao longo da direção X, tá certo? Mais a variação da velocidade ao longo da direção Y, mais a variação da velocidade ao longo da direção Z. Quando eu dividir pelo intervalo de tempo, o intervalo de tempo vai dividir cada uma dessas variações. Tá bom? Então, esta é a aceleração média. Vamos ver um exemplo. Voltando à questão anterior, na qual a função horária da velocidade é dada por V de t, tá lembrado disso aí? 4tj chapéu mais 3t quadrado k chapéu no sistema internacional. Determine a aceleração média entre 0 e 2 segundos. Portanto, um intervalo de tempo aí de 2 segundos, não é isso? Vamos lá. O V de 0 vai ser 0. Por quê? Porque se eu for substituir na equação acima t por 0, 4 vezes 0 vezes j vai dar 0. 3 vezes 0 ao quadrado vezes k
vai dar também 0. Então, V de 0 é 0. Geralmente, quando isso acontece, nós dizemos que a partícula estava inicialmente em repouso, ela estava parada no início do movimento, tá bom? Muito bem. Então, e o V de 2? Vamos substituir lá, né? 2 vezes 4 dá 8, mais 3 vezes 4, porque dá 2 ao quadrado, dá 12. Então, está aí o V de 2, né? Então, no sistema internacional, obviamente. Então, a aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. Quem é esse ΔV? É o V de 2 menos o V de 0. Presta bem atenção. São exatamente os instantes final e inicial, né? 2 segundos e 0 segundos. Então, V de 2 menos o V de 0. E embaixo estão os próprios instantes, T menos T0. Então, vai dar 8J mais 12K menos 0, né? Porque o V de 0 é 0, dividido por 2. 8 por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6. Então, está aí a nossa aceleração média. Uma observação importante. Agora há pouco eu falei que a velocidade no sistema internacional era dado em metros por segundo. Como a aceleração é metros por segundo dividido por segundo, quando eu faço essa continha aí, ó, metro por segundo dividido por segundo, vai dar metro por segundo ao quadrado, ok? Então, esse 4 aí, ó, já que é no SI, é 4 metros por segundo ao quadrado. Idem para o 6 também, 6 metros por segundo ao quadrado. Eu posso calcular o módulo desse vetor? Nós vimos que a gente pode calcular o módulo desse vetor. Está aí aplicando o teorema de Pitágoras, não é isso? Então, 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, aí vai dar 16 mais 36, fazendo a raiz quadrada dá aproximadamente 7,2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, finalmente chegamos aqui na aceleração média. Desculpa, aceleração instantânea. Média a gente acabou de ver agora, né? Aceleração instantânea é obtida pelo limite, olha, a mesma história lá da velocidade instantânea, pelo limite da aceleração média quando o intervalo de tempo tende para 0, ou seja, está aí. Ó. E a gente já sabe que essa operação de limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende para 0, vai nos dar quem, gente? A derivada, né? Portanto, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, a gente pode fazer um resuminho aí. Quem é a velocidade? Toda vez que fala em velocidade, já fica subentendido que é a velocidade instantânea. É a derivada da posição em relação ao tempo. E quem é a aceleração? Portanto, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade no tempo. Tá? E quando eu faço isso, né? Quem é a velocidade? Seria quem? Vxi mais Vyj mais Vzk. Essa é a velocidade. E quando eu faço a derivada dela, eu vou ter dvx, dt, mais, e chapéu no caso, né, mais dvy dt j, mais dvz dt k. Ou seja, quem vai ser essa derivada aqui de x em relação ao tempo? Vai ser a aceleração ao longo do eixo x. dvy dt, a aceleração ao longo do eixo y. dvz dt, a aceleração ao longo do eixo z. Tá bom? Muito bem. Vamos agora a um exemplo para finalizar a nossa aula de hoje. Voltando ao exemplo no qual a posição de uma partícula variava de acordo com a função, olha, então está aqui, ó, a posição foi aquela mesma que nós vimos lá no exemplo da velocidade, né? Então, a posição variando com quê? Com o tempo. 5i mais 2t quadrado j mais t ao cubo k, no sistema internacional. Nós vimos que a velocidade deu v de t igual a 4tj
mais 3t ao quadrado K chapéu. Vejam, tudo no sistema internacional. Na letra A, quer determinar quem? A função da aceleração com o tempo. Na letra B, a função da força resultante aplicada. Não sei se vocês estão lembrados da aula passada lá, que a força resultante é a massa vezes aceleração, né? Que é a segunda lei de Newton, sendo a massa da partícula 2kg. Finalmente, o módulo da aceleração e da força resultante no instante, ou seja, naquele tempo lá de 2 segundos. Vamos ver como é que faz isso aí. A função da aceleração, basta derivar a aceleração com o tempo. Então, só voltando aqui, ó. Se eu derivar 4tj, então lembrados, aqui é o 1, vai multiplicar por 4, vai ficar 1 menos 1, t elevado a 0. T elevado a 0 é 1, então aqui vai ficar só 8. Aqui vai cair o 2, 2 vezes 3 dá 6. Aqui vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Então, 6t. Exatamente o que está aqui. Ó. Não esquecendo que nós temos sempre aqui o j, que é ao longo da direção y, e no caso k ao longo da direção z. O que significa isso aqui, para a gente interpretar essa física aqui, né? Significa que a aceleração ao longo do eixo y, ela é 4 metros por segundo ao quadrado. E como não tem tempo aqui, ela não vai variar com o tempo. Ou seja, nós vamos ter aí uma aceleração constante ao longo do eixo y. A aceleração constante a gente vai ver mais adiante, né? Que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, eu vou ter ao longo do eixo y um movimento retilíneo uniformemente variado. Já ao longo da direção z, eu não posso afirmar. Por quê? Porque aqui tem um t, então vai variar com o tempo, né? Uma função aqui do primeiro grau, uma função linear. Tá? Muito bem. Na letra B, ele quer saber a função da força resultante aplicada, né? Então a gente vai usar aí a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, já havíamos visto na aula passada, diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. A massa, não é 2kg, eu vou simplesmente multiplicar por essa equação aqui. Então, quando eu fizer a multiplicação, vai dar 8j mais 12tk, chapéu. Então, está aí a força resultante. É a função. Por que é função? Porque aqui está em função do tempo, assim como também a aceleração. E na letra C, a gente vai pegar essas duas equações, aonde tiver o tempo, a gente vai substituir quem? Por 2. Então lá vai. O A de 2 vai ser 4J, 6 vezes 2 dá 12, 4K. E a força resultante no instante 2 segundos vai ser 8J mais 24K, porque dava lá quanto? Dava 12 vezes 2, que dá 24, ok? Então, nós temos aí tanto a aceleração quanto a força resultante. Os módulos, né, usando Pitágoras aí, tanto para aceleração quanto para a força resultante, né? Vejam que aqui, olha, eu poderia simplesmente multiplicar esta aceleração pela massa, que é 2kg, e já ia obter quem? O valor, o módulo da força resultante no instante 2 segundos. Bom, só para a gente finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que o problema da mecânica clássica é exatamente o contrário. O que seria o contrário? Dado a força resultante, eu posso encontrar quem? A aceleração. Se eu tenho aceleração, eu posso achar a velocidade. E se eu tenho a velocidade, eu passo a ter quem? Eu posso determinar a posição. Olha só, é o inverso, né? É a volta, eu diria. Melhor assim.
Então, o problema da mecânica clássica, dado a força resultante, tá, e as condições iniciais do problema, quais são as condições iniciais? É a velocidade inicial e a posição inicial. Então, de posse disso, eu posso determinar aí, tanto como a velocidade varia com o tempo, quanto a posição varia com o tempo. Isso é o problema da mecânica clássica, tá bom? Mas isso a gente vai ver aí numa outra aula. Vamos ficar por aqui e até a próxima, né, que a gente vai já falar das leis de Newton. Um grande abraço e, mais uma vez, até a próxima.